importante aqui na CNN com informações e atualizações sobre o conflito entre Israel e Irã. Donald Trump acaba de anunciar que os Estados Unidos atacaram o Irã. O presidente americano publicou nas redes sociais, abre aspas, o seguinte, abre aspas, concluímos nosso ataque bem sucedido às 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan, fecha aspas. O ditador dos Estados Unidos acaba de atacar o Irã, desrespeitando o Congresso dos Estados Unidos, que precisava inclusive autorizar esse ataque e não foi consultado, desrespeitou a CIA, que já havia dito que o Irã não possuía armas nucleares, desrespeitou as potências nucleares como a França, como a China, que vinham negociando uma articulação com o Irã e entrou nesse caos generalizado criado por Israel e seu presidente fascista. 2 ditadores. Na verdade, o contexto todo vinha desde o genocídio do povo palestino por parte do governo israelense, que também resolveu atacar, entre aspas, preventivamente, porque isso não existe no direito internacional, atacar o Irã preventivamente, trazendo então os Estados Unidos para esse confronto que vai criar um caos generalizado no planeta Terra. Aliás, tudo isso é muito bem refletido e articulado pelo Steve Bannon, que é o idealizador do governo Trump, da extrema-direita fascista no mundo, e que quer, de fato, criar um caos generalizado com muitas mortes, com muita instabilidade, para que o fascismo possa se instalar de vez de forma global. Então, o interesse dele é muito evidente nesse tipo de conflito. E você aí, que é lambibota de miliciano, lambibota de fascista, que adora os Estados Unidos, lembre-se que os Estados Unidos já prejudicaram a economia brasileira quando taxaram diversas exportações brasileiras, e agora também teremos um aumento no preço do petróleo, da gasolina, do diesel. Aliás, o governo Lula que baixou o preço dos combustíveis e o que não foi repassado para o povo brasileiro por parte do empresariado. Mas, enfim, só para alertar aqueles representantes da extrema-direita, porque, claro, aumentando o combustível, vai aumentar o preço dos alimentos, então não venham depois fazer apontamentos, porque esse é o objetivo, eles desestabilizam e jogam a responsabilidade em quem eles querem. E também teremos aí, infelizmente, milhares de mortes, uma situação global aí de instabilidade, de muita violência, graças a essa articulação da extrema-direita fascista e de um ditador que foi eleito pela democracia e que agora demonstra mais uma vez ao que veio. Aliás, se você quiser entrar nos Estados Unidos agora, a sua rede social tem que ser só elogios ao Trump, né? Porque uma democracia é assim que funciona e ele se elegeu em cima do discurso da liberdade de expressão e demonstra o quão criminoso ele é. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã são muito mais do que isso. O ataque, na verdade, é contra a China e a Rússia. O Irã faz parte da Rota da Seda, a rota de comercialização. E a China vai passar, já andou investindo em trens, vai passar ali pelo Irã para dar a volta ao mundo. É a forma muito criativa, muito inteligente dos Estados Unidos segurar a expansão chinesa e a expansão do BRICS. Os Estados Unidos sempre impôs o seu comércio por meio das guerras. E o fascismo é um botão emergencial que o capitalismo tem para se manter. Quando o capitalismo corre perigo, as democracias são substituídas pelas ditaduras fascistas para conseguir os seus intentos e para que não haja revolta popular contra o capitalismo brutal, esse capitalismo de exploração terrível que mantém as riquezas na mão de poucos em detrimento da pobreza de muitos. Além da distração que causa ao povo de ter um inimigo externo e que tudo não vai bem, não é porque o Trump é um incompetente, porque o Netanyahu é um lixo, não é por isso. É porque eles têm inimigos externos que atrapalham a sua economia. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os judeus foram acusados de serem um empecilho na economia alemã. Eles elegeram agora o povo árabe. Eles querem destruir o mundo árabe. Eles matam 2 coelhos com uma cajadada. Eles fazem a limpeza étnica, eles expulsam o povo, eles eliminam esse povo. Ao mesmo tempo que eles ficam ali pertinho, coladinhos na Rússia, se dominarem o Irã. E também eles atrapalham a rota comercial chinesa para que o BRICS não avance. E a verdade é que a China está atropelando os Estados Unidos economicamente. O BRICS está dominando o mundo. O G7 hoje ficou um mero coadjuvante nessa história. E o protagonismo chinês só pode ser detido dessa maneira. Porque os americanos não têm condição de patrocinar os seus empresários para que eles ganhem a guerra contra a China. Porque a verdade é que o socialismo ele é muito mais eficaz. Ele está se mostrando muito mais eficaz com a China subsidiando os seus produtos, as empresas existentes na China. Esse é o perigo do fascismo. E o nazismo sionista, que agora quer extirpar todo um povo. O perigo dos fascistas é que eles se utilizam das guerras, da morte, da destruição da própria humanidade. Imaginar agora o bolsonarismo aliado a Israel, aliado aos Estados Unidos cegamente, como Eduardo Bolsonaro quer, como falava o próprio Bolsonaro em relação a invadir a Venezuela. Seríamos arrastados para essa guerra agora. O Tarcísio, quando se envolve naquela bandeira de Israel, imagine isso, ele sendo um presidente da República. Seríamos arrastados para a guerra. Por isso que um fascista como Tarcísio não pode chegar ao poder. São tempos sombrios, são tempos de guerra. E ele traria muito perigo ao povo brasileiro. Quando o Tarcísio se abraça àquela bandeira, ele está apoiando o extermínio do povo árabe. Ele atacou as comunidades árabes, inclusive aqui no Brasil. Há de se abraçar mais as causas e menos os atores. Não podemos ficar subjugados a países como os Estados Unidos e Israel. O capitalismo corre perigo porque a China está dominando. Eles apertaram o botão emergencial. E o fascismo agora começa a fazer guerras mundiais para deter esse avanço de países socialistas poderosíssimos com uma economia muito próspera. O Irã é do tamanho maior do que a Europa Ocidental.
é um país estratégico, muito próximo à China, muito próximo à Rússia. A natureza dessa guerra não difere das outras. O que está em jogo é o extermínio da possibilidade do socialismo, porque há muitos interesses de grandes capitalistas e grandes empresários que o socialismo não avance e não tome deles aquilo que eles acham legitimamente posse, propriedade deles próprios. E destruindo a capacidade energética do Irã, eles conseguem afetar a China, afetar na verdade o mundo inteiro. Eles afetam principalmente o BRICS. Haja visto que a China é muito dependente do petróleo do Irã. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo ocidental condenou a invasão da Rússia, dizendo que existe a diplomacia, você precisa negociar, você não precisa partir para a guerra. E condenou e aplicou sanções em cima da Rússia. A Rússia detinha muito dólar americano, na forma de títulos americanos, e foi sancionada por causa disso. Inclusive, um dos motivos do porquê o pessoal está desalavancando no dólar e começando a comprar ouro é por causa disso. O ouro está subindo porque o pessoal viu que os Estados Unidos fizeram com a Rússia. E o mundo inteiro falou assim, pô, não dá para confiar nesse pessoal. Começaram a desalavancar investimentos em títulos americanos e começaram a comprar ouro. O ouro tá lá nas alturas. Junto com essas sanções, eles proibiram os esportistas russos de participar dos eventos internacionais. Lembra, na Olimpíada não teve esportista russo, eles colocavam uma bandeirinha branca. De maneira muito semelhante, Israel e agora os Estados Unidos começaram a atacar o Irã. A Rússia disse que estava se defendendo da OTAN, Israel e os Estados Unidos dizem que estão se defendendo de uma bomba atômica do Irã. Será que eles vão, o mundo ocidental vai colocar sanções em cima de Israel e em cima dos Estados Unidos? Não vão, né? Não vão. Portanto, bem-vindo ao mundo da hipocrisia internacional. Quando alguém reclama que, o Lula tem que condenar Maduro e não sei das quantas, é porque não entende que no mundo da arte da diplomacia internacional, o que reina é a hipocrisia. Uma decisão histórica que pode abalar o mundo inteiro. O parlamento do Irã acaba de aprovar o fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma das rotas mais estratégicas do planeta. E o impacto disso pode ser gigantesco no petróleo, na economia global e até nos rumos da geopolítica internacional. E o que é esse Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz é um canal marítimo que está localizado entre o Irã e o Omã. E por ali transita cerca de 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome. Em outras palavras, se Hormuz fecha, o mundo vai sentir. E o que aconteceu agora, então? Em resposta aos ataques dos Estados Unidos contra alvos iranianos, incluindo lá as instalações nucleares, o parlamento do Irã aprovou uma proposta que autoriza o fechamento do estreito. Mas essa decisão ainda precisa ser confirmada pelo Supremo Conselho de Segurança Nacional, que é quem dá a palavra final sobre as ações militares e estratégicas do país. E por que isso importa? Porque com o fechamento desse estreito, os navios petroleiros ficaram impedidos de sair do Golfo Pérsico, e o resultado direto seria um aumento vertiginoso do preço do petróleo e do gás, que vai impactar o mundo inteiro. Vai ter combustível mais caro, energia mais cara, transporte mais caro, inflação em vários países, e os economistas já falam num aumento absurdo do preço do barril. O Estreito de Hormuz é constantemente patrulhado por forças dos Estados Unidos, do Reino Unido. Caso o Irã tente impedir fisicamente a passagem de navios, a região pode ver conflitos diretos. Fechar Hormuz pode parecer um ato de força, mas também pode ser um tiro no pé. O próprio Irã depende dessa rota para exportar petróleo e importar diversos produtos, e além disso, corre o risco de perder o apoio de países como a China, que é um parceiro comercial muito importante. Mas e agora, nesse momento, o mundo todo está em alerta. A aprovação do parlamento iraniano foi um passo importante, mas o fechamento efetivo depende da decisão do ato final do comando iraniano. Enquanto isso, o mercado do petróleo oscila, o risco de conflito direto continua seguindo, e o Estreito de Hormuz, que pode parecer só uma faixa estreita de mar, mas as suas águas carregam o peso de uma grande crise internacional. Você acabou de ver aí, os Estados Unidos acabaram de entrar na guerra entre Israel e o Irã. O presidente americano Trump anunciou em uma rede social que os Estados Unidos atacaram 4 instalações nucleares no Irã e que supostamente elas foram destruídas. Então, pessoal, vamos aguardar o que vai acontecer, porque supostamente o Irã, se tiver alguma coisa para fazer, ele vai fazer agora. E também vamos aguardar se outros países da região ali, do Oriente Médio, né, e também a Rússia, a China e assim por diante, eles vão falar alguma coisa, porque a tendência não é que tenha paz não. Se estão achando que esse ataque vai trazer paz, provavelmente não vai. Vai acirrar ainda mais a guerra e os conflitos na região. Ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos, ao invés de buscar a paz, vai lá, pessoal, né, colocar mais treta, mais lenha na fogueira, para o negócio realmente desandar de vez. Então, vamos aguardar aí os próximos passos e as reações aí dos iranianos. É isso aí, pessoal. Simples assim. Pronto, não faltava mais nada, né? Agora o intrometido, que se acha o dono do mundo, que quer ditar as regras para o mundo inteiro, acabou de entrar na guerra entre Irã e Israel. Sim, estou falando do Laranjão, outro mequetrefe, né, que os Estados Unidos têm lá, e a gente tem o bucho de égua aqui. Acabou de atacar bases nucleares do Irã, segundo informações jornalísticas. Então é isso, gente. Agora o bicho vai pegar de vez mesmo, porque agora vai ter outros países, né? Vai ficar um do lado do outro, vamos ficar desse lado. E o povo que é inocente, que não tem nada a ver com esses loucos, com esses megalomaníacos, é que paga. A gente tá vendo o povo lá de Gaza, né? Israel matando mulheres, crianças. Quer dizer, Israel pode ter, né, bomba nuclear, mas o Irã não pode. E aí os Estados Unidos, que se acha o dono do mundo, se intromete aí na guerra entre os dois, porque acha que ele é o mais forte. Então vamos nos preparar, né? Mas sabe o que é mais triste? É ver o bucho de égua, que tá livre ainda, e dando uma de vítima, arrotando e dizendo que vomita 10 vezes por dia, mas tá viajando, né?
Você sabe que eu não poderia fazer um vídeo sem falar do bucho de égua, porque eu tenho uma coisa entranhada aqui, sabe? Que enquanto eu não ver esse homem atrás das grades, eu não vou sossegar. Eu espero que o mundo não acabe antes de eu ter esse prazer. E você, também deseja isso? Os Estados Unidos entraram na guerra contra o Irã e o mundo treme. Depois de Hiroshima e Nagasaki, atacar instalações nucleares deveria ser impensável. Mas a humanidade não pode contar com o bom senso de líderes como Donald Trump, que voltam ao poder como se a história não tivesse deixado cicatrizes suficientes. Israel segue bombardeando civis em Gaza sob o silêncio cúmplice do Ocidente. Agora, com o Irã na linha de fogo, a escalada é global. Não é a autodefesa, é a indústria da guerra sorrindo enquanto inocentes morrem. E o que o mundo faz? Assiste, cala, relativiza. Mas é preciso dizer, a paz não virá enquanto os tambores da guerra forem mais ouvidos que os gritos das crianças soterradas. Estados Unidos entram na guerra entre Israel contra o Irã. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares no Irã e finalizou dizendo que é tempo de paz. Só que não, né, Trump? Na quinta-feira, em entrevista à BBC da Inglaterra, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse que se os Estados Unidos atacarem o país, haverá um inferno em toda a região. Até agora, não houve pronunciamento oficial do governo iraniano. Agora há pouco, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, republicou um vídeo de 3 dias atrás, no qual disse que os Estados Unidos terão danos irreparáveis caso Trump ataque o país. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, errou mais uma vez, como faz frequentemente. Mexeu no vespeiro. O Irã tem a 16ª maior força militar do mundo e pode atacar aliados dos Yankees na região do Oriente Médio e até mesmo ações nos Estados Unidos. Você acha que a coisa vai ficar ruim para os Estados Unidos e aliados Yankees no Oriente Médio? Escreve aqui nos comentários e dá um like nesse vídeo. Os Estados Unidos acabaram de entrar na guerra entre Israel e Irã. Donald Trump anunciou no X, no Twitter, no Truth Social dele, que bombardeiros americanos já foram para o Irã, soltaram bombas em 3 instalações nucleares e já voltaram para os Estados Unidos em segurança. Curioso que depois de jogar essa bomba ele falou assim, não, agora eu quero paz. É o estilão Donald Trump, estilo americano. O Ayatollah iraniano soltou entre ontem e hoje de que ele já estava velho, o seu corpo não aguenta muito mais tempo, que essa guerra é uma guerra dos iranianos. Vale lembrar também, quem é um pouquinho mais velho acompanhou a guerra entre Iraque e Irã. O Iraque, financiado com armamento americano, ficou atacando o Irã durante 8 anos. E perdeu. O Iraque perdeu. O Irã ganhou a guerra, depois o Iraque invadiu o Kuwait. Depois os Estados Unidos, que estava medindo o Iraque, decidiu ficar contra o Iraque e capturou e matou Saddam Hussein. Essa é a história da região. Esse ataque de Donald Trump poderia levá-lo a um impeachment. Ele não pode atacar um outro país por conta própria, ele precisa da aprovação do Congresso americano. Porém, existe um grupo lobista que atua nos Estados Unidos, a famosa AIPAC, que é um grupo lobista pró-Israel, e já financia com recursos financeiros na campanha mais de 60% dos congressistas. Mais de 60% dos parlamentares que têm tanto democrata quanto republicano receberam dinheiro de grupos pró-Israel. Então, muito pouco provável que eles sofram um impeachment por causa disso. Aguardar os próximos minutos, horas e ver o que vai acontecer. Lembrando, a guerra Iraque-Irã durou mais de 8 anos. Vamos esperar. Sorte que o Brasil não tem nada a ver. Enfim, a cobra botou a cabeça pra fora do buraco pra dar seu bote. Resta saber se terá sucesso no bote ou se exposta tomará uma bela de uma paulada na cabeça. Porque nunca foi Israel contra Irã ou contra qualquer um que seja. É sempre os Estados Unidos com sua mão invisível utilizando o pseudo-estado de Israel, um estado fantasia que nada mais é que uma colônia dos Estados Unidos que faz o papel de policial mau para que os Estados Unidos se venda como policial bom, sempre com aquele discurso que nosso lobby sionista nos Estados Unidos consegue manipular todos os governos, conversa. Na verdade é o contrário. São os americanos utilizando os israelenses como bois de piranha para um verdadeiro laboratório de guerras e experimentos para que eles sintam até onde eles podem avançar na opressão a outros povos. E agora não é diferente. Esse ataque foi todo coordenado aí pelo Donald Trump por múltiplas razões. A primeira é interna, já visto que assim como todo republicano, Donald Trump está em saias justas porque não apresenta resultados para o seu povo. Ao contrário, prometeu prosperidade e botou o pessoal em menos de 6 meses numa enorme recessão, tanto que já estava começando a enfrentar conflitos civis dentro do seu próprio país, que ele pensou, fez seus testes para ver se ele conseguiria avançar na sua tirania e percebeu que talvez não seja tão fácil assim nos Estados Unidos. Então, faz o que Donald Trump? Recorre ao plano B da era Bush, de inventar um inimigo externo imaginário, um monstro que quer dominar o mundo e destruir a grande nação democrata do mundo, Estados Unidos, e começa a fazer seus ataques avassaladores, como fizeram ao Japão jogando 2 bombas atômicas em populações civis, como fizeram no Iraque inventando que tinha armas químicas e agora inventando que o Irã, aliás, dessa vez, nem disseram que tem uma bomba, que está querendo construir uma bomba. Agora, também o alvo não é o Iraque.
O alvo real da guerra real entre o Ocidente, leia-se Estados Unidos e Europa e o resto do mundo, é a China e a Rússia. Por que China e Rússia? Porque é o pilar militar e o pilar econômico desse novo movimento, dessa nova ordem mundial, que se eles não pararem vão engolir o velho esquema de Europa e Estados Unidos. Porque é isso que está acontecendo. Trump já sabe, assim como os europeus, que o lado oriental da força, ou seja, o sul global com China, vai engolir os Estados Unidos em todos os pontos. Já engoliu do ponto de vista econômico, está engolido do ponto de vista tecnológico, e os Estados Unidos sabem que em coisa de 10 anos também engoliriam do ponto de vista militar. E é por isso que eles lançaram esse ataque ao Irã. Não é um país com ataque gratuito, logicamente aproveita-se de uma campanha de soft power da vida inteira de transformar o Irã como um lugar parado no tempo da Idade Média, que oprime mulheres. Pois é, oprime tanto mulheres que em 2024, 25 mulheres foram abusadas no Irã, enquanto 250 mil foram abusadas nos Estados Unidos. Mas isso é só um detalhe para a gente ver o nível de hipocrisia. Mas o Irã tem uma função estratégica para os Estados Unidos, porque o Irã é o principal abastecedor energético da China. Pois é, o petróleo iraniano abastece a China. E se ele compromete o Irã, ele compromete a capacidade econômica da China. Além dele comprometer a China, o Irã também é um parceiro estratégico da Rússia, tanto na construção da indústria bélica, como também na questão de alimentos, de levar alimentos para o fronte que os Estados Unidos também utiliza por procuração, utilizando aquele fantoche neonazi do Zelensky para combater a Rússia. O Irã também tem essa importância estratégica. Além de um outro detalhe, se os Estados Unidos conseguirem mudar o regime dentro do Irã, o que de fato ele vai conseguir? Ele vai conseguir mais avançar numa base e começar a suscitar novos conflitos em vizinhos de China e em vizinhos da Rússia, criando problemas e mais problemas, e assim evitando que o avanço do sul global, BRICS, leia-se BRICS, chegue a seu termo e, consequentemente, termine de trucidar a economia americana e a economia europeia. Porque não se engane, todo esse teatro de que estão querendo levar liberdade, evitar que tiranos tenham a bomba, é puro jogo de cena, puro teatro, porque o que está em jogo é um velho modelo de dominação, que perdura aí, para ser sincero, desde os tempos da Roma Antiga, vai mudando de nome, vai mudando de jeito, vai mudando de atores, mas é sempre o mesmo modelo. Os patrícios, ou seja, atualmente americanos e europeus, querendo viver na boa às custas de saírem escravizando os demais povos, ou seja, fazendo os demais povos trabalharem para que eles vivam na bonança sem precisar trabalhar. Sempre foi assim, e eles não querem que esse modelo, que começa a entrar água por todos os lados, caia, porque eles se dão bem nisso. E é por isso que esse conflito todo está acontecendo, e é por isso que o Trump resolveu botar até sua cabeça para fora para dizer: não é o Israel, sou eu mesmo que estou aqui, sou eu que invadi, sou eu que enganei o Irã, dizendo que eu estava sentando com ele para fazer tratados para que ele se desprotegesse e permitisse que Israel fizesse os primeiros ataques. Sou eu que inventei de novo que só ia socorrer o Israel daqui 2 semanas para poder tentar pegar o Irã desprevenido. E sou eu que tenho interesses, tanto em manter meu povo unido aqui e parar de cobrar. Cadê a comida no meu prato? Você está gastando com bomba em vez de gastar com comida para o povo americano, em vez de garantir casa para o povo americano, em vez de garantir saúde pública para o povo americano. Eles vão criar essa ideia. Por quê? Porque o Irã também tem uma vantagem. Ressuscita um outro fantasma que pode estar em qualquer esquina e que faz com que o americano morra de medo, que é o do terrorismo islâmico, que estava praticamente dizimado, estava mitigado, mas agora com esse tipo de ataque é lógico que o Trump já espera que novos atentados, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, começam a acontecer contra a sua população civil, em escolas, supermercados, shoppings. Comece a gente americana a morrer, fica com medo, e aí vamos todos pedir para o papai Trump acabar com aqueles islâmicos malvadões, aqueles árabes malvadões. O roteiro é tão repetitivo e tão inconsequente que chega até a ser risível que as pessoas ainda caiam nessas mesmas cascas de banana. Mas vão cair, porque elas já estão acostumadas com esse enredo que é repetido todo santo dia por meio dos meios de comunicação. Você pode abrir a televisão agora que você vai ver, por exemplo, uma Rede Globo falando que o Irã é malvadão, que o Irã é da Idade da Pedra. Vai pegar essa turma que falava tão mal dos woke e identitários, daqui a pouco estão falando: nossa, temos que levar desenvolvimento para o Irã porque ele oprime as mulheres. Como se o Irã não fosse um dos países mais desenvolvidos culturalmente do mundo. Pois é. E como eu disse, nós não temos moral nenhuma de falar em opressão sobre as mulheres. Lembrando que, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como aqui, semana passada, por exemplo, já estava lá de novo esses militantes da extrema-direita querendo criminalizar as mulheres que interrompem uma gravidez. Ou seja, o sujeito que acha que a mulher não tem liberdade nem sobre suas próprias escolhas, seu próprio corpo, quer ficar apontando dedos para o Irã, porque religiosamente, por questões culturais e até de segurança da mulher, pede com que ela usem véu na cabeça. Portanto, gente, é aquela velha hipocrisia que nós conhecemos aqui, porque somos ocidentais, nós mesmos a praticamos. A gente fala uma coisa, a gente recomenda uma coisa, mas faz outra. E condena quando o outro faz, quando na verdade está repetindo os atos corriqueiros da gente. E, portanto, gente, é isso que está acontecendo. O verdadeiro artífice, não só disso, como da opressão aos palestinos na faixa de Gaza, como que está acontecendo aqui no laboratório na Argentina, da necropolítica, de cortar todos os direitos para atender o interesse do necrocapitalismo. Todos eles são frontes dos Estados Unidos para tentar ver até que ponto o povo aceita, até que ponto o povo engole, por mais que por meios artificiais eles criem a ideia de que aquele modelo
traz alguma prosperidade. É a mesma coisa que, por exemplo, fizeram no Chile, na década de 70, ao implementar o neoliberalismo lá, hoje usam a Argentina e tem um monte de seus vendilhões aí, como seu Tarcísio de Freitas no Brasil, querendo adaptar esse modelo maravilhoso que quer uberizar até carrinho de pipoca. E você, o que pensa a respeito de tudo isso? O que você achou de ver a cobra botando a cabeça para fora? Você vai ser um daqueles que entenderam e acordaram que ali não é uma águia da liberdade, mas uma víbora, e está na hora de o mundo inteiro dar uma paulada na cabeça, ou vai ficar igual esses bolsonaristas aí, cultuando aquele que nos oprime? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima, porque o mundo urge por progresso, o mundo urge se livrar desse velho mundo.